Olá, você está no canal Aula Teórica Online e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a sinalização horizontal. Todas as linhas, todas as pinturas na via. E os sinais horizontais, eles são separados por marcas. Nós temos o tipo de marca longitudinal, o tipo de marca transversal, o tipo de marca de canalização e ainda nós temos os símbolos e legendas. Na marca longitudinal, nós temos a linha seccionada, a linha contínua, a linha de bordo e a linha de continuidade. E a gente repara, a gente lembra que a linha seccionada ela também pode ser chamada de linha tracejada e a linha contínua pode ser chamada também de linha sólida. Nós temos aqui a linha simples seccionada. Essa linha, ela informa que há permissão para ultrapassagem nos dois sentidos. Nós temos a linha simples contínua. Essa linha informa proibição de ultrapassagem nos dois sentidos. E nós temos a linha dupla contínua para reforçar a proibição da ultrapassagem nos dois sentidos. A gente repara que todas essas linhas são amarelas porque essa via é de mão dupla. Os sentidos são opostos. Então a linha é amarela para indicar que ela está separando sentidos opostos. Então linha simples seccionada, linha simples contínua e linha dupla contínua. Aí nós temos a linha dupla seccionada e contínua, que elas também são amarelas, porque elas também estão separando sentidos opostos. Pô, mas como que eu sei que são sentidos opostos? Pela cor da linha. O CONTRAN regulamenta no artigo 160 que a cor amarela serve para separar sentidos opostos. Então, mesmo não tendo veículo nenhum passando nessa via, só pela cor eu sei que aqui é uma via de mão dupla. Então, uma linha dupla seccionada e contínua significa que esse sentido da direita, que é o lado em que estão as linhas seccionadas, ou a linha seccionada, é permitida a ultrapassagem. E do lado esquerdo, onde está a linha contínua, é proibida a ultrapassagem. Ali no canto da via nós temos a linha de bordo, que é uma linha geralmente branca no cantinho da rua, e a função dessa linha de bordo é delimitar o espaço da pista de rolamento. Pista de rolamento é toda a parte asfaltada por onde os veículos transitam. Então o limite por onde um veículo pode andar é delimitado pela linha de bordo. E essa é a linha de continuidade. Ela tem a função de dar continuidade à pista de rolamento nos trechos em que a via fica mais larga por algum motivo. Então aqui há uma faixa de desaceleração, porque há uma saída na via para cá, e do lado de cá seria uma faixa de aceleração, porque a entrada na rodovia de uma via aqui pela direita. Então, aqui no canto, como essa parte ela vai ficar mais larga, essa linha de continuidade, ela dá continuidade a essa pista de rolamento aqui, para os veículos que desejam seguir em frente não perderem a noção desse espaço. Se não tivesse essa linha aqui no canto, de repente esse caminhão poderia começar a jogar para a direita e lá na frente ele seria obrigado a voltar, porque essa faixa aqui vai acabar. Então essa é a linha de continuidade. Aí nós temos um outro exemplo de uma linha dupla contínua e de uma linha simples seccionada branca. Por que que essa linha é amarela? Por que que essa linha é branca? Essa linha aqui, ela está separando sentidos opostos. Esse lado de cá, o sentido é de cima para baixo. E o lado de cá é de baixo para cima. Então essa linha tem que ser amarela, porque ela está separando sentidos opostos. Essa linha é branca, porque o sentido aqui do canto é o mesmo daqui do meio. Então, como essa linha está separando sentidos iguais, ela é branca. Lembrando que todas essas linhas que nós estamos vendo, elas fazem parte das marcas longitudinais, que são as linhas que acompanham o sentido da via.
Aí nós temos um outro exemplo de uma marca longitudinal, linha seccionada branca, porque ela está separando sentidos iguais, e ela é seccionada porque nesse trecho é permitido a mudança de faixa. Já do lado de cá, a gente repara que a linha também é branca, porque ela também está separando sentidos iguais, só que diferente do lado de cá, essas linhas são contínuas. Significa que há uma proibição de mudança de faixa. Os veículos que estão aqui, eles não podem passar para o meio e vice-versa. E aí eu quis colocar um exemplo de uma via não sinalizada para a gente lembrar de uma regra do Código de Trânsito que a gente encontra no artigo 29, que diz que o trânsito far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Toda vez que eu entrar numa via sem nenhum tipo de linha aqui no meio e eu não tiver como ter certeza se a via é de mão única ou de mão dupla, eu me mantenho sempre pelo canto da direita, porque assim eu não corro o risco de andar pela contramão. Então, uma dica para você que já dirige: se você encontrar uma via não sinalizada, mantém-se sempre pelo lado da direita, porque você não corre risco de andar pela contramão. Tá, ok? E aí começam as marcas transversais. A marca transversal são todas as linhas que cortam o sentido da via. E o primeiro exemplo aí é a linha de retenção, que é essa linha branca, que muita gente acha que faz parte da faixa de pedestre. Não faz. Essa linha é usada em locais onde há paradas obrigatórias, e essa linha delimita o espaço de onde o veículo deve parar. Linha de D à preferência tem a mesma função da linha de retenção, só que a linha de D à preferência é usada em locais sinalizados com a placa R2, que é a placa de D à preferência. Então a função será a mesma. Se um veículo precisar parar aqui, esse é o limite de onde ele deve parar. A única diferença é que, se não tiver carro girando nessa rotatória, o veículo não tem a obrigação de parar, ele pode seguir em frente. Essa é a faixa de travessia de pedestre. A gente repara mais uma vez que tem uma linha de retenção aqui e uma linha de retenção aqui nesse canto. Então a faixa de pedestre é um local destinado à travessia de pedestre. A gente lembra que ela só pode ser da cor branca. O CONTRAN, na resolução 160, regulamenta a faixa de travessia de pedestre somente na cor branca. Aqui na esquerda nós temos a linha de estímulo, a redução de velocidade. Essas linhas são usadas toda vez que a gente vai se aproximar de um local perigoso, de um local onde a gente é obrigado a reduzir a velocidade para não haver risco de acidente. Então essas linhas, elas são postas uma em sequência, né? Para que essa sensação do veículo passando e essas linhas passando rápido aqui na frente do veículo cause um incômodo ao condutor e faça com que ele diminua a velocidade. Além de tudo, essas linhas geralmente são em alto relevo para despertar, para chamar a atenção do condutor para o local em que ele está se aproximando. Então a linha de estímulo à redução de velocidade tem a função de indicar ao condutor a necessidade de diminuir a velocidade do veículo. A área de conflito é essa caixa quadriculada que geralmente é posta num cruzamento. Essa marcação, ela só reforça a proibição de parada ou estacionamento, ou de simplesmente permanecer sobre essa marcação. Então, ficar sobre uma marca de canalização parado é uma infração média com multa e 4 pontos na CNH. Aqui nós temos a faixa rodocicloviário. Toda vez que houver um cruzamento entre uma ciclovia ou uma ciclofaixa com uma via de veículos automotores, esse cruzamento será pintado de vermelho,
Lembrando que a resolução 160 regulamenta a cor vermelha para sinalizar uma ciclovia ou uma ciclofaixa. Lembrando que tanto ciclovia quanto ciclofaixa são pistas exclusivas para bicicleta. Só que a ciclovia é fora da pista, é separada fisicamente, e a ciclofaixa é dentro da pista de rolamento, uma parte específica regulamentada exclusivamente para o trânsito de bicicleta. Marcação de área de cruzamento com faixa exclusiva. Então esse quadriculado, a gente repara, tanto esse quanto esse aqui da direita, a gente repara que é diferente da marca de área de conflito. Olha que o desenho ele é diferente. Então esse quadriculado só nessa faixa aqui significa que há um cruzamento entre uma via com uma faixa exclusiva. Então eles vão pintar só essa faixa para que o condutor não entre nessa faixa daí, porque ela é exclusiva para um tipo específico de veículo. A gente vê que a pintura é branca e a pintura aqui é amarela. Aqui a pintura é branca porque o sentido do ônibus aqui no canto é o mesmo da faixa aqui do lado, então ela tem que ser branca. Aqui o sentido do ônibus é diferente do outro sentido aqui da outra faixa, então ela tem que ser amarela para poder indicar que são sentidos opostos. Na verdade são essas duas faixas aqui que são opostas, então essa marcação tem que ser amarela para poder indicar isso. E aí nós temos a marca de canalização. Ela tem a função de organizar o fluxo de veículos no mesmo sentido quando ela é aqui branca e em sentidos opostos quando ela é amarela. Aí nós temos um outro exemplo de marca de canalização e a gente vê que a metade dela é branca e a metade é amarela, cara. Por que isso? Porque essa parte aqui, ela está separando sentidos opostos. Vem o carro de cima para baixo nesse sentido aqui e vem o carro de baixo para cima nesse sentido aqui. Só que esse lado de cá está separando sentidos iguais. Aqui vem da esquerda para a direita e aqui vem de baixo para cima. Então, como aqui os sentidos são iguais, essa parte tem que ser branca. Duas observações sobre a marca de canalização que a gente não pode esquecer enquanto dirige. Estacionar sobre a marca de canalização é infração grave. E se o condutor transitar sobre a marca de canalização, ele comete infração gravíssima com a multa multiplicada por 3. Então vamos supor que um veículo saia daqui e ele queira vir para o lado de cá. Então quando ele entra nessa via, não, eu tenho que ir para o outro lado. Aí ele joga aqui por cima e passa por cima dessa marca para o lado de cá. Ele estará cometendo uma infração gravíssima com a multa multiplicada por 3, que fica no valor de R$ 880,40. E aí nós temos os símbolos e legendas. Essas setas direcionais, elas regulamentam e reforçam a obrigação do condutor. Então, para a gente entender aqui, o veículo que estiver na faixa da esquerda, ele só pode virar para a direita. Se ele passar reto, ele comete infração grave. O condutor dessa segunda faixa, ele só pode ir reto. O condutor dessa faixa aqui, ele pode ir reto ou virar para a esquerda. E o condutor dessa faixa aqui, ele só pode virar para a esquerda. Que no caso, no sentido ali, seria o contrário, né? Mas a gente está vendo a foto de baixo para cima, vocês estão entendendo. Vocês não são malucos? Então, as setas direcionais servem para isso. E nós temos também as legendas. Tudo que tiver escrito no chão é considerado legenda. Então nós temos aí dois exemplos, pare e escolar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer aí algumas dúvidas sobre as marcações da via. Peço para que, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe um comentário aí, uma sugestão, uma pergunta. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.